Nome: Paulo Freire. Data de nascimento: 19 de setembro de 1921. Local: Recife, Pernambuco. Cor dos olhos: castanho. Raça: humana. Meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado. Ali engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Eu fazedor de coisas, eu pensante, eu falante. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim, ou falou em mim, como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Eu tinha 6 anos de idade e tenho várias lembranças de lá, do Círculo da Cultura. Aprendi a ler sentada no colo do meu pai. Isso me fascina. Recordar o passado? Viver 2 vezes. Eu sempre soube viver 2 vezes. É sofrer? Não, é quase Olha, pela maioria, eu sempre soube que era viver. Recordar o passado era viver. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? A Neida era muito pequenininha, tinha 6 anos, nem se lembra ainda, né? Mas eu me lembro alguma coisa. Eu lembro porque passou um jipe com alto-falante anunciando que ia chegar a essa escola e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim com meu pai que queria estudar. Ele disse, isso não chega pra gente não. Cabia a nós fazer um plano de alfabetização e educação de adultos visando 100 mil matrículas, uma maneira de mudar a situação. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento e a primeira providência nossa foi nós nos deslocamos para Angicos para fazermos o levantamento do universo vocabular. Então íamos de casa em casa e ao final selecionaram, ele selecionou em Recife as palavras geradoras. No conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. Começando do mais simples, por exemplo, em Angicos a primeira palavra geradora foi belota. Então você sabe, belota são 3 sílabas fáceis, mais fáceis, não é? E muito usadas. Então, a partir das palavras, quando nós vencemos todas as sílabas, aí começamos a formar as frases. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever 3 sílabas. E o lápis fura a folha do caderno. Naquele momento em que eu comecei a aprender
com a classe trabalhadora, o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Um ciclo da cultura é o nome que nós demos, Paulo Freire deu, para substituir a classe de alfabetização. Porque na classe de alfabetização permanece aquele sentimento de A sobre B, ou seja, de um professor que dita, um professor que diz, que transmite uma educação bancária, entende? E alguém que recebe. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele: agora, como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu morto, quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Noite após noite, 1 hora por dia, aula, que é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. Quem vende o voto é a massa. O povo vota com consciência. A política, né, na época, havia muita pressão, né, aos movimentos sociais, e nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. E quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Sim. Aí todo mundo ficou com medo, né? Eu sei que papai chegou em casa e disse: olha, minha tia, mamãe, você disse que ajunte papel, lápis, livro, e faça um foguinho, bota em cima e tá o foguinho tudinho. Desse mesmo jeito eu fiz. A mesma coisa eu fiz. Eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás, que eu ficava até não sei que hora da noite bombando, e a lâmpada Coleman, tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Tenho a convicção de que o Brasil seria outro hoje se essa atividade não tivesse sido interrompida brutalmente, pelas razões que foi, ou seja, para inviabilizar exatamente a emergência desses que o projeto político pretendia e conseguiu que continuassem como excluídos. O objetivo foi esse, não foi outro. Não era nada pessoal contra Paulo Freire, contra mim, contra quem participou dessa atividade. E eu sempre me emociono e fico me lembrando, porque aquilo era feito com o coração. Com amor, com amor. Sei votar, aprendi a escrever meu nome. Tive em outras escolas, mas o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei de dizer, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Ele deu visibilidade a alguma coisa que estava lá historicamente sendo invisibilizada pela cultura dominante. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. A concepção antropológica de Paulo Freire é muito simples. Primeiro, você é um ser curioso. Então, a curiosidade é uma categoria fundamental, principal. Segundo, você é um ser inacabado, incompleto, inconcluso. Portanto, você precisa do outro. Né? E terceiro, né, se você nasceu como um ser de ligação, conectivo com o mundo, e você comparte com o outro, né, compartilha com o outro o mundo, né, esse mundo está em transformação. Portanto, a antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução, em constante transformação. Primeiro, se nós somos um ser curioso, a primeira coisa que vamos fazer é ler o mundo. Então, a leitura do mundo é um princípio fundamental da teoria do conhecimento de Paulo Freire.
A segunda é a tematização. Pegar aquelas palavras geradoras, aqueles princípios geradores, aquilo que o povo conhece, no caso do método de alfabetização, né? Aquilo que o alfabetizando conhece, e descobrir o que significa. E a terceira é a problematização. Você vê, a problematização é o momento culminante do método freiriano. Então, por isso que Paulo dizia, não quero saber de ser conhecido apenas como alguém que inventou um método. Porque, exatamente, o seu método está ligado à sua teoria do conhecimento e à sua antropologia. Professoras, professores, alunos e alunas, boa tarde. Nós já estamos em nosso horário de começarmos o nosso turno vespertino. Nós teremos as nossas atividades na Sala do Lego, na biblioteca, atividades de agricultura, e com certeza será mais uma tarde de uma construção da nossa aprendizagem. Então, assim, ao iniciarmos a escola, fizemos a proposta aos servidores, aos trabalhadores da educação aqui. Vamos estudar Paulo Freire, vamos compreender a sua proposta de educação, essa perspectiva de humanização, de libertação, de conscientização. Então, assim, a escola não existia e depois veio Paulo Freire. Paulo Freire existia antes em nosso coração, como uma proposta de vida. E, assim, a proposta conosco depois surgiu um espaço concreto para vivermos a prática dessa teoria. A gente tentando, e era difícil mesmo. Como pegar um aluno que vem da roça, passa 2 meses em casa, 1 mês só aqui, e fazer esse menino, né? Aí o jeito foi o quê? Mergulhar nas leituras e aprender com esses teóricos, né? E a base da gente foi Paulo Freire, pelo fato de ser uma coisa mais próxima da gente. As crianças que nos chegam muito diferentes das crianças que são urbanas. Naturalmente, quando elas chegam, elas não conhecem o vaso sanitário, que para a gente é um valor, e isso ainda me emociona. Saber que muitas das nossas crianças tiveram que usar muito tempo o quintal da escola porque não sabiam usar um vaso sanitário. Então elas chegam aqui, às vezes, com um comportamento muito agressivo, né? Às vezes nós temos crianças aqui trazidas pelo Conselho Tutelar, crianças que a gente não conseguia chegar junto, tocar, porque elas resistiam. E hoje a gente vê, assim, transformação mesmo na vida deles, né? Hoje são crianças que sentam no colo, que a gente senta, eles vêm, chegam, sentam no colo. Crianças que a gente teve grande dificuldade para chegar junto. Ficou nervosa? Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreendê-lo melhor. O exílio, rapaz, o exílio me deu muito. Só que o preço do dado é equiparado, tá fazendo? A quantidade que tu ganha é a quantidade que tu tem que pagar. O preço é alto, o preço é e foi alto. Olha, eu só não te diria que eu me sentia destroçado, porque afinal de contas é muito difícil que eu me destroce, entende? Mas eu sofri profundamente. Então havia dimensões da nossa cultura que me fustigavam, como por exemplo o gosto da comida. Nós, claro, tínhamos muita saudade do clima, da gente, da língua, né? Mas a estrutura familiar na questão da comida, por exemplo, do universo, né? Da cultura, nós tínhamos tudo. Todo dia minha mãe arrumou feijão não sei aonde, e galinha de cabidela, que ela ia, achava no mercado Las Vegas, trazia e fazia a jeva da galinha, e fazia. Era uma comida que se você entrasse... Era uma casa pernambucana, era uma casa brasileira. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. A resposta vai ser o quê? Rede resposta.
Quantas gudes ele dividiu? 9. Sobrou 9 gudes para cada colega. 9 gudes. Isso aqui é uma ferramenta chamada sacho. Ele tem uma ponta justamente para poder fazer o quê? Para poder fazer a cova. Né? Então nós vamos fazer a cova e a beterraba já está aqui. Nessa posição ela não pode entortar a raiz porque senão vai deformar. E aqui nós vamos fazer esse procedimento. Tá mesmo? Pronto, tá faltando. Coloque aí no local, um pouquinho mais, ó. A raiz ficou um pouco baixa. Ao retornarem para casa, eles levam daqui da escola algumas sementes. Cenoura, beterraba, das hortaliças que eles já cultivam aqui. Lá eles têm o objetivo de, ao chegarem lá, passarem para os pais o conhecimento que eles acabaram adquirindo aqui, ou então que reforçaram já tendo esse tipo de conhecimento. Lá eles fazem o que fizeram aqui. Alguns já assim vendem, eles chegam falando, ó, a gente ganhou dinheiro, porque eu plantei o coentro, plantei alface, plantei isso aqui. E aí eles vendem isso e ganham dinheiro, né? Aí ensinei a meu pai, a fazer assim como o professor ensinou. E ele sempre ensina, traz a semente da planta, ensina como é que os professores lá ensinam para eles plantar. Eu digo, já aqui nós plantamos diferente. Nós chamei a terra toda. Ele, não, mãe, não é assim. O professor lá ensina para nós fazer arleira, estamear a sementinha. Depois, se tiver junto, ele vai, arranca um pouco daquela muda para poder ficar mais embastido. Ele sempre conta tudo. O exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. A comunidade freiriana, para nós, né, é esse conjunto de instituições, pessoas que partilham a identidade do legado de Paulo Freire. Né? E o que significa isso? Na verdade, são associações, grupos, instituições que vão se formando no mundo. Por exemplo, Portugal e Espanha. Em Portugal ocorreu o Fórum Paulo Freire em 2004, este ano agora, 2006, né, na Espanha. Enfim, são centros de estudos, né, freirianos, né, pesquisas, espaços de formação educacional. Oi, Luísa Cortesão. Primeiro, quero te agradecer muito pela sua contribuição aí de Portugal nesse documentário. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é que vocês estão realizando, a experiência freiriana do Instituto aí. Está a ver, portanto, são debates muito aprofundados e muito fundos sobre questões teóricas que têm a ver com problemas que são sentidos na realidade. Fizemos, o título é a exclusão ou as exclusões. E fizemos, por exemplo, uma análise de problemas de exclusão social, de problemas de exclusão da saúde, de problemas de exclusão da justiça, de problemas de exclusão do trabalho, de problemas de exclusão da educação, e agora esse ciclo vai terminar com uma análise sociológica da problemática da exclusão. O que te levou a fundar uma cátedra Paulo Freire aí na Suécia, num local em que, digamos assim, há tão poucos oprimidos? Aqui em Suécia, depois dos anos 70, que a gente conheceu aqui a Paulo Freire, há renascimento de interesse. Aqui em Uppsala, há projeto muito interessante de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, não? E essa gente está muito interessada nos esquemas de conscientização, não, de pensamento crítico freiriano. Efectivamente, trabalhado com grupos étnicos oprimidos, incluso grupos indígenas, com camponeses, com operários também, não? São dois traços de personalidade de Paulo. Primeiro, essa generosidade do menino aberto ao mundo sempre, que quer conhecer, essa alegria de conhecer o mundo. Segundo, a conectividade, que já é uma qualidade do adulto, a conectividade e a relação. Acho uma definição perfeita para qualquer ser humano decente. Ser um menino é guardar um pouco toda aquela carga de emoção da criança e a conectividade, que já é um projeto das pessoas adultas. Paulo Freire foi um menino da zona rural igual a gente, que aprendeu a ler debaixo da sombra da mangueira, que gostava de ler, gostava de escrever. Foi um homem que queria transformar o mundo.
o momento em que o pai estava a trabalhar, né? Na famosa biblioteca, no espaço de trabalho dele, né? Eram momentos assim que as brincadeiras mais ruidosas nossas, né, tinham que ser, né, afastadas, porque o pai, quer dizer, são coisas que ficam assim, né? São mensagens, estás a perceber, que te marcam rotundamente o corpo, né? Ele era uma pessoa frágil à maldade humana. E minha mãe sustentava a reversão disso no sentido: acorda, Paulo! O que você está pensando da vida, Paulo? Que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? O paizinho nunca foi assim um pai no sentido de um pai físico muito constante. Não foi, isso não tem problema nenhum, digo isso mesmo, porque assim eu o percebia. Mas, no entanto, estás a ver, quando o desgraçado estava presente, mas ele estava presente com inteireza, que, putz, imagina, era amplamente suficiente. Um homem extremamente humano, né? Extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando era necessário com as pessoas, né? Quer dizer, ele tem uma frase dele que diz assim: se alguém quiser me insultar, que me chame de santinho. No campo pedagógico é muito mais atual, Paulo Freire. Porque a Unesco, por exemplo, colocou os 4 pilares da educação do futuro, não é? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. São esses 4 pilares. Isso está dentro da teoria do Paulo Freire. Só que Paulo Freire acrescentaria um 5º, aprender por quê, contra quem, a favor de quem. Ele politizaria muito mais esses 4 princípios, 4 pilares da educação do futuro, evidentemente. Ele sempre coloca a questão do porquê. Vocês sabem o seguinte, que o computador, ele é feito de partes. Nosso trabalho aqui parte da realidade desses educandos que vêm da zona rural, né? A gente procura estar trabalhando com tudo que é próprio do cotidiano deles, mas a gente não permanece, né, nessa realidade. A gente, né, a gente começa a trabalhar justamente inserindo a internet, a informática, né, nessa vivência dele aqui, para que ele transforme essa vida. E abrindo possibilidades novas para eles, né? São 600 crianças divididas em 3 grupos. 3 grupos de 200. Enquanto nós temos conosco 200 crianças imersas numa educação formal, nós temos 400 crianças em suas casas, sendo visitadas pela equipe itinerante. Então, lá na roça, a equipe itinerante corrige atividades, dá orientações, trabalha com a questão da agricultura, que já é trabalhada aqui, mas fortalecida em casa, porque as crianças ensinam também aos seus familiares, e a equipe itinerante faz uma avaliação desse trabalho, assim, que a escola orienta para o aluno executar em sua casa. 2 mais 5. 7. 4 mais 1. 5. Então a senhora tem que dedicar, assim, dar um tempo para ela, para que ela possa estudar. Porque a gente sabe que ela ajuda a senhora na lavoura, sim, mas ela tem que ter, assim, um tempo disponível todo dia para fazer a atividade dela. Tem pais que dizem assim, que 2 meses em casa, eles ainda dizem assim: professora, não deu tempo para os filhos fazer as atividades. Porque às vezes eles tiram os filhos das atividades que levam para casa para pôr na mão de obra. Porque tem que ajudar. Eu estou trabalhando agora com atividade de artes. E essas atividades é uma atividade que desenvolve a coordenação motora, cognitiva e também ajuda no desenvolvimento da criatividade de cada criança. Ó, o restante fica em silêncio e vai terminar a tarefa, tá certo? Tá. Nadson, pode vir, Nadson. Dia Santa do mestre, ordinário vai, o mestre, E tomar o banho bem o quê? Passar o sabonete no corpo, atrás. No banho, tira a calcinha e os meninos tiram a cueca. Lava a parte íntima de vocês bem lavada. Fica lá sujinho,
Aí vai criando sujeirinha, sujeira, sujeira, e daí? Cria dó? Foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar. O que nós vamos fazer hoje é uma coisa que alguns alunos nossos já têm experiência da disciplina Política e Problemática da Assistência, que a gente vai promover um círculo de cultura, tá? Nesse círculo de cultura nós vamos tratar hoje da doença infantil como uma patologia social e uma patologia orgânica, tá? Vocês receberam um texto, esse texto vocês já leram. A gente trabalha com uma pedagogia problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, né? Transformando esses casos em situações existenciais, né? Então começa já a interface com o método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega para ela e diz, o que está acontecendo? Uma pergunta assim geral. E aí ela desaba, ela tinha passado a noite na rua, porque ela tinha sido agredida em casa, e ela não tinha como voltar para casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, aquele sintoma que ela estava apresentando, que era uma dificuldade, né, respiratória, e que se de repente o profissional não tem um olhar atento, ele vai funcionar a ver, fazer a medicação, e ela vai voltar para casa ou para a rua, que no caso era. Então essa doença, às vezes, quando chega, né, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração, né? A gente tem esse convívio, esse contato maior, a gente tem uma maior autonomia, né, frente aos pacientes, então a gente pode ter essa troca mesmo. E lá a gente vê os casos de reciprocidade de mão dupla e a de uma via só. Quando você chega a um paciente e talvez nem dá um bom dia, já chega fazendo os procedimentos que tem que se fazer, é uma outra forma de reciprocidade, entendeu? E quando você chega, fala, bom dia, como você tá, tudo bem? E aí, acho que você perde um minuto a mais, e às vezes nem é perda, é ganho, porque você vai ter o melhor atendimento mesmo para esse paciente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Pedagogia do Oprimido, que é um livro que já estava praticamente pronto em 68, mas que saiu publicado pela primeira vez em 70, e que é o principal livro do Paulo Freire, o mais importante. Há pouco tempo encontrei esse livro, é Pedagogia do Oprimido, 15ª edição. E aí, quando abri o livro, me surpreendi com uma série de anotações do próprio Paulo Freire, do punho dele. Ou seja, é bom até avisar os leitores que a edição autorizada para ser lida mesmo é da 16ª em diante da Pedagogia do Oprimido, porque ele corrigiu o livro todo. Mas o que é mais interessante, isso contesta, é uma das provas do rigor do Paulo Freire com relação ao pensamento. Eu considero a obra de Paulo Freire, e ele também a considerava, eu ouvi depoimentos dele nesse sentido, não como uma obra do terceiro mundo. Disse, eu não quero escrever uma pedagogia exclusiva para o terceiro mundo, né? Eu acho que colocar Paulo Freire no terceiro mundo e sectarizá-lo no terceiro mundo significa não querer ver a opressão na sua totalidade que vem do primeiro mundo. Ela foi a primeira leitora da pedagogia do oprimido, né? Ou seja, ela tinha uma sensibilidade, por exemplo, muito grande para escolher as palavras geradoras do método de alfabetização. E aí ela era uma grande educadora e que inclusive não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Porque era um diabo de um amor, rapaz. Tão soberanamente amor. Mas amor no sentido de desprendimento. Amor no sentido de consciência do outro. Olha só que coisa, né?
Quer dizer, ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não? Casados durante 42 anos. É um tempão, um negócio fantástico. Quando minha mãe morreu, meu pai morreu também. Morreu e eu escrevi até um poema falando disso. Quando minha mãe morreu, eu perdi meu pai. Né? Fiquei órfã de pai e mãe. E vou por aí. E ficou um pedaço de pai conhecido e um pai completamente desconhecido, que era aquele meio morto. Né? Quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou, morreu nele e com ele um bando de coisa. E, inclusive, morreu a vontade de viver. Eu encontrei um Paulo maduro, um homem seguro, um homem cortês, extremamente amoroso, criativo e que se oferecia a mim na plenitude das suas qualidades. Nós temos que educar para sermos seres mais. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais humanos, ter mais qualidade enquanto gente. O MOVA é um movimento de alfabetização, né, que surge junto às camadas populares, buscando uma nova maneira e uma nova perspectiva de alfabetização, né, vinculada principalmente a esse pensamento e essa filosofia freiriana. Logo que o Partido dos Trabalhadores, eu e o Paulo começamos a conversar sobre o desafio que estava colocado de criar um grande movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. E logo a primeira ideia fundante era justamente essa ideia de que teria que ser um movimento. E por isso se chamou MOVA. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação aos movimentos populares, é exatamente aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há por que temer que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também aos movimentos. De jeito nenhum eu jamais me entregaria os movimentos como eterno discípulo deles. Mas de jeito nenhum, porque é mentira e é falso. Também não sou o eterno professor dos movimentos, mas eu sou o educador. É uma maneira diferente de aprender, entendeu? É uma maneira que eu não aprendi assim na escola, entendeu? Eu fiz até a 8ª série e muita coisa daqui não foi ensinado na escola. Aqui dentro do estado de São Paulo, trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando principalmente para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso, entendeu? O pessoal fala, nossa, mas você cata lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz em sua casa.
estou aprendendo mais a me comunicar mais com as pessoas, né? Ter um pouquinho fechado e ficar mais extrovertido, né? Por causa da maneira que a gente aprende, né? Não é uma coisa assim que a gente chega na escola e não sabe o que vai fazer. No fim da aula a gente já sai satisfeito porque realizou alguma coisa. Depois que a gente criou essa poesia com esse tema, coletividade, o que teve de importante com isso depois? Muito importante porque a gente é capaz de fazer uma poesia, né? Existe muita criatividade para isso, mas muitas vezes a gente no coletivo consegue conquistar mais ideias, né? Quem quer escrever Tempo Perdido? Minha poesia, estar com você. Sou uma pessoa muito contente e alegre, gosto de estar perto de vocês. Aprendo a ler, aprendo a escrever. Meu nome é Ailton, sou pobre de dinheiro, mas sou rico de saúde. Sobre as águas do mar, eu brilhar ali, pela rua passar, sem saber o que, me sentindo tão só, sinto que é amor, sigo amor, amando-te assim, nós dois, amor e vai. Eu acho que a gestão de Paulo Freire à frente da secretaria marcou, né, para sempre a possibilidade, né, do desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Eu acho que houve uma preocupação, né, muito profunda com valorizar, né, a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. E aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras não só os professores, mas todas as pessoas que constituíam, né, o espaço da escola, a merendeira, o zelador, os funcionários, né? Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra, o que a gente tem para ler, à disposição da gente, é o mundo. Se não tivesse esse curso aí, né, nós não aprendíamos mais a ler, não aprendia nada. Ia ficar por resto da vida sem saber ler nada. Porque a pessoa que não sabe ler, praticamente ele é cego, né? Se quiser saber, sabendo ler, sabendo escrever, a gente fica mais seguro, né? Tem mais jeito para chegar, conversar, né? Nós gostaríamos de saber se esse projeto que nós estamos trabalhando com vocês, se desenvolveu alguma coisa boa. Por isso que eu escolhi uma palavra para comentar com você, para comentar nesta aula, né? Então, essa palavra é cidadania.
Chega em casa, olha, que a professora me deu isso, tem lição para me fazer. Se entende, dá uma força para mim, me explica. Se eu entendo, eu dou uma força para ele, ensino ele. Ensino ele para se desembaraçar mais, né, na lição. Mas eu acho que ele aprendeu bem mesmo. Os meses que ele está na escolinha. Porque a gente que trabalha de empregada doméstica, assim, né? A pessoa não sabe dos produtos que tem que passar para limpeza, né? E assim, aprendendo a ler já é uma força, né? Boa, né? Sabe o que produto que vai usar. Vem aqui, filha. Sabe o produto que vai usar. E tá, deu uma força boa. Ela vai na escolinha comigo também todo dia. E ela tá fazendo o prezinho. Eu aprendo mais com ela, né? Ela aprende comigo. Assim a gente vai indo. Quando eu comecei a dar aula para eles, eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Pensei que eu não fosse conseguir devido à dificuldade deles, porque eles chegaram para mim cruz, né? Eu não sabiam nada. Aí eu comecei, passou umas 2 ou 3, acho que não chegou a um mês de aula, chegou uma das alunas e falou: Miriam, eu consegui na Previdência Social, sozinha. E fiquei até emocionada, né? Quando eu vi assim, né, o Ministério, né? Aí, olhei assim, aprendi a ler. Para mim era uma emoção. Porque na época eu era jovem, não podia, não tinha oportunidade para estudar, né? Eu só trabalhava. Então, eu dei graças a Deus, né? Por essa oportunidade, né? Que a gente teve agora estudar, porque tudo tem seu tempo, certo, né? A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ou ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Para mim, deu muito serventia, né? Porque eu tinha problema de falta de letra. Para me escrever, eu comia muitas R, me trocava assim, sabe? Agora não. Eu estou bem melhor, graças a Deus, quando eu vou fazer no banco, pagar dinheiro, qualquer coisa que eu vou fazer no banco assim, eu já não vou com aquele medo que eu tinha, sabe? Então eu já vou ser ciente do que eu estou fazendo, né? Nosso Vale do Ribeira, aqui o Iguape, que separar não é necessário para nós aqui, dessas coisas ou de mais alguma coisa que você não falar? Em primeiro lugar, estudo, né? E segundo, para mim, é emprego. E vindo a indústria, fábricas, essas coisas, aí gera emprego, né? E outra pessoa para ler escrever pode pegar também pode arrumar um outro serviço melhor, né? Tem tudo isso, então eu estou estudando e graças a Deus estou aprendendo. Vou ver se chego lá, né? A família é maior, maior que a gente tem. É feliz quem uma tem, ela tanto faz de
quando veio a ditadura, a primeira coisa que fez foi um projeto que, se não me engano, se chamava Mobral, e que tinha como lema o seguinte: é preciso ensinar as pessoas a ler para que elas possam ler as ordens que vêm por escrito. Era exatamente o contrário do processo dialogal do Paulo Freire, que tem tudo a ver com o teatro do oprimido e com Sócrates, que também usava esse processo do diálogo para que se chegasse a uma descoberta. Agora, para que você atinja o conhecimento, não basta ter a informação. É necessário juntar a informação que você recebe com aquelas que você já tinha e daí poder concluir com uma decisão ética, com uma ação ética, não é? São esses os momentos do conhecimento real. E o ensinar, se a gente não recebe daquele a quem ensina nada, nós vamos estar pondo na cabeça dele algumas informações que podem ser verdadeiras, mas que não vão servir para nada, e na nossa cabeça nós vamos apenas estar despejando alguma coisa que temos sem nada receber em troca. Oh, médico, dê um papinho. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência também, a decência do ser. Os instrumentos, eles são meros, um meio de transporte para a música que está dentro de cada um de nós, né? E a gente tem que desenvolver, é importantíssimo que o aluno primeiro, ele desenvolva essa noção dos sons mais agudos, dos sons mais graves, da percepção dos sons, antes de entender a música no papel. Agora presta atenção no que eu vou tocar para vocês. O som mais grosso, esse aqui, ó, esse som mais grosso, é esse som aqui. Agora tem esse outro dó aqui, olha, é um som um pouco mais agudo, ó. Esse. Agora esse outro é um pouco mais agudo. E esse último é muito fininho, parece um passarinho ou um bicho que tem um som muito fino, ó. Processo de alfabetização musical, do início da aprendizagem musical das escolas tradicionais, ele trabalha da forma contrária. E aquilo que me motivou a desenvolver esse trabalho a partir da perspectiva freiriana. Então, o aluno, ele levanta, digamos, a nota dó. Né? Dó, ré, mi, fá. E o TEDEM diferencia essa forma de aprendizado porque fica em destaque, né? Fica o espaço vazio do som, do som que você está querendo produzir, reproduzir. Né? Qual foi? Isso, muito bem, os dois acertaram. A ecopedagogia é um capítulo da pedagogia do oprimido. Por quê? Se a gente considera a Terra como um ser vivo e em evolução, hoje essa Terra é um grande oprimido. Nós vivemos de forma insustentável. Nós temos tudo para destruir o planeta, não pelas bombas atômicas. Nós podemos destruir hoje o planeta pelo modo insustentável de vida que vivemos nesse planeta. Então, nós temos que refundar os princípios da pedagogia para que ensine as crianças e jovens e adultos a viverem de forma sustentável, a terem um estilo de vida sustentável. Então, eu creio que esse vai ser o grande tema do século XXI. E Paulo Freire é esse educador do século XXI, porque estava extremamente ligado a essa temática da sustentabilidade. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram
um idealista, mas um idealista perigoso. E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.